Bom dia, pessoal. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, chegamos ao finalzinho do caderno 3, né? E estamos discutindo, então, a refração das ondas. Bom, como a gente já comentou antes, em aula, a refração, ela não é um fenômeno que ocorre separadamente, ela ocorre junto com a reflexão, mas a gente separa a análise de reflexão e refração para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso estudo. Mas, fazendo aquela analogia com que a gente já estudou da luz, quando a gente fala em refração, o que a gente tem que ter em mente, né, na refração de uma onda? O conceito da refração, como a gente já discutiu anteriormente, está associado ao quê? A uma mudança na velocidade de propagação, né? No caso da onda, na velocidade da onda, ao mudar de meio. Usando aquela ideia bem simplesinha, se a reflexão, a onda viaja por um meio, ela bate na superfície de separação e retorna ao meio de origem, na refração ela viaja por um meio, incide na superfície de separação em dois meios e passa a se propagar nesse novo meio. E nesse novo meio, ela tem uma velocidade diferente. Então, essa mudança na velocidade de propagação da onda é o que vai produzir aí, né, esse fenômeno chamado refração. Mas, professor, a refração não tinha a ver com a mudança de direção que a onda vai, no caso da luz? Cuidado, vamos relembrar lá então. A refração é a mudança na velocidade. A mudança na direção de propagação depende do ângulo que no caso que a onda eletromagnética, que a luz, incide na superfície de separação entre os meios. Então, né, a mudança na velocidade sempre acontece. A mudança na direção que a onda vai se propagar, aí depende do ângulo que ela vai incidir e do tipo de onda que eu estou analisando. Bom, o que a gente já tinha discutido lá? Né? Ao mudar de meio, até acrescentar aqui, não mudar de meio de propagação. O que a gente já tinha discutido sobre a refração no caso da onda eletromagnética, no caso da luz? Que eu tenho duas leis, Marcelo. O que a gente lembra lá de lei da refração? Eu tenho uma superfície, né, que separam dois meios. Aqui eu tenho um meio 1, aqui eu tenho um meio 2. Aí a luz viaja por um meio, ela incide na região que separa esses dois meios. Aonde ela incide, eu traço uma reta perpendicular aqui, que eu chamo de reta normal. Essa reta normal é uma reta imaginária, perpendicular à superfície. E é que acontece, ao invés da minha onda continuar o caminho dela, ao invés da minha onda continuar o caminho dela, ela vai mudar de direção, podendo se aproximar ou se afastar dessa direção original que ela tinha. Então, vou considerar aqui um exemplo que acontece isso. Aí, o que a gente já discutiu? Que o raio incidente, ou seja, a luz que chega, a normal e o raio refratado são coplanares. Então, essa propriedade continua verdadeira, essa lei da refração. E a outra que a gente tinha, que era o seguinte, né? Eu tenho um ângulo de incidência I, eu tenho um ângulo de refração R, e esses ângulos se comportam de que forma? Nós temos lá aqui N1 seno I é igual a N2 seno R, né? Que é a lei de Snell-Descartes. Bom, para a gente analisar a refração, que é esse fenômeno então relacionado à onda passar de um meio para outro, né, eu tenho que começar a pensar em algumas propriedades. Eu vou comentar sobre elas antes de usar outros recursos. Propriedades. Quais são as propriedades? Quando a gente analisa a onda,
eu tenho que pensar em algumas características da onda. A primeira propriedade é a seguinte: a velocidade muda, Marcelo. Então, se eu tenho lá que V igual a lambda F, né, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, se a velocidade muda, alguma coisa tem que mudar junto com ela. Então, a primeira propriedade é isso aqui, ó. Na refração, a velocidade da onda sempre se altera. Sempre ela se altera. Ah, mas não tem como permanecer constante? Só se não mudar de meio. Mas se não muda de meio, não muda de velocidade. Se não muda de velocidade, eu não tenho a refração. A segunda propriedade importante para a gente guardar aqui é o quê? Na refração, vou colocar completo. Na refração, a frequência da onda e a fase, não se alteram. Não mudam, não ficam diferentes. Olha lá, Marcelo, a frequência não muda, mas a velocidade muda. Então, quando eu olho aqui V igual a lambda F, o que vai acontecer? Vamos pensar um pouco aqui, então. A brincadeira seria assim, não. Analisando de duas formas, vou pegar a lei de Snell primeiro, vamos pensar nela assim, ó. N1 seno I tem que ser igual a N2 seno de R. Então, aqui eu já tenho uma primeira relação que eu posso pensar, né? Se eu deixar os ângulos, já fez essas brincadeiras lá para a luz, seno I sobre seno R, seno I igual a N2, o N1 passa para o outro lado, dividindo. Então, já tenho essa primeira relaçãozinha aqui. Mas, o que é índice de refração? O que é o N? É a velocidade, no caso da luz, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, se eu tenho ali N2 sobre N1, né, eu posso pensar o que aqui, então? Ó, N2 dividido por N1 fica da seguinte forma. O N2 é C dividido por V2, dividido pelo N1, que é C dividido por V1. Você pode fazer os extremos pelos meios, ou se preferir, você copia a primeira fração, lá da base do sexto ano, e multiplica pela segunda fração invertida. Eu vou multiplicar pela velocidade da luz para dividir pela velocidade da luz. Então, posso cancelar. Então, chega a primeira ideia importante aqui, né? O N2 dividido pelo N1, o índice de refração do meio 2 pelo do meio 1, vai dar quanto? Vai ficar o quê aqui? V1 dividido por V2. Então, eu estou observando aqui que a razão entre os índices de refração é o inverso da razão entre as velocidades, ou seja, o meio que tem o maior índice de refração, ele possui menor velocidade. Consequentemente, o meio que possui menor índice possui a maior velocidade. Mais ainda, o que mais que nós sabemos? Vou colocar assim. E ainda, o que eu sei? Nós sabemos que V é lambda vezes F. Mas você falou que a propriedade, Marcelo, a frequência não muda. Isso. Então, eu teria assim, né? No meio 1, o V1 é lambda 1 vezes F. No meio 2,
o V2 é lambda 2 vezes F, já que a frequência é constante, eu não vou colocar F1 e F2. Juntando essas coisas ali, ó, vou fazer a brincadeira ali então. Quem que é V1 dividido por V2? Ah, o V1 é lambda 1 vezes F, sobre o V2, comprimento de onda 2 vezes F. Como a frequência é a mesma, eu posso cancelar. Então, nós temos uma outra relaçãozinha aqui, que a razão entre as velocidades durante a refração, ela é proporcional à razão entre os comprimentos de onda. Essa é a ideia. Marcelo, mas espera lá, você colocou ali em cima que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual à razão N2 sobre N1. Aí você escreveu que o N2 sobre N1 é V1 sobre V2. E aí você escreveu que V1 sobre V2 é lambda 1 sobre lambda 2. Posso juntar tudo isso? Podemos. Então, a parte matemática da coisa vai ficar isso aqui. Seno I sobre seno R é igual a quem? N2 sobre N1, que pode ser igual ao V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Então, essa é a relação matemática que a gente vai usar para resolver muitos exercícios, dependendo dos dados que eu tenho. Dessa forma que a gente parte para trabalhar. Beleza? Bom, mas vamos analisar alguns casos práticos. Deixa eu pegar uma figurinha aqui para a gente analisar. Vou colar a figura aqui na outra página. Então, o que acontece? Eu tenho uma onda. Como a gente já discutiu sobre a luz, vamos focar um pouquinho como que ficaria uma onda mecânica, então, numa corda. Eu tenho duas cordas diferentes, uma corda mais grossa e uma corda mais fina, e eu produzo um pulso na primeira corda, né, na corda mais grossa. Quando ele chega nesse ponto de junção entre as duas cordas, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um ponto de separação de superfície, então isso aqui vai me dar dois fenômenos. A refração, que passa para a corda B, e a reflexão, que volta na corda A. Certo? Se fosse uma situação contrária, se eu tivesse a onda chegando pela corda fina e saindo pela corda grossa, eu teria essa figura aqui assim. Então, aí a onda chega, produz o pulso na corda fina, ela vai chegar aqui na junção entre as duas cordas, e eu vou ter um pulso refletido e um pulso refratado. Nossa, mas Marcelo, parece que numa situação e na outra aí, eu tenho coisas um pouco diferentes. Sim, nós temos algumas coisas um pouco diferentes. O que acontece? Para a gente iniciar a primeira bateria de exercícios, entenda o seguinte, ó, a velocidade do pulso refletido, ela não muda. Ele chega com VA, ele volta com VA. Chega com VA, volta com VA. Lembre-se que a gente discutiu na aula anterior, que na reflexão não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda, não muda a frequência. O que pode mudar ou não é a fase. E aqui já vai uma primeira dica, embora a gente vai retomar isso na aula seguinte aqui. Mas quando ele passa da corda de maior densidade para menor densidade, então vou colocar aqui assim, ó, eu tenho aqui uma densidade A na corda A e uma densidade B, uma densidade B na corda B, e a densidade da corda A é maior que a da corda B. Isso representado aí pela grossura das cordas, né?
Bom, quando acontece isso, quando o pulso está indo da corda de maior densidade para menor densidade, a junção funciona como uma extremidade livre. E na extremidade livre, eu tenho a reflexão sem inversão de fase. Então, o pulso vai, chega na junção e ele retorna sem inversão de fase. Já se fosse a situação contrária, indo da corda fina para a corda grossa, aí a junção funciona como uma extremidade fixa. E na extremidade fixa, o que acontece? Nós temos a reflexão com a inversão de fase. Então, nesse caso, chegou uma crista, retorna um vale. Beleza? Bom, isso aí a gente pode ver, então, visivelmente pelas figuras. Mais um detalhe que acontece, agora estou analisando a refração. Como eu tenho uma mudança na densidade da corda, isso vai produzir uma mudança de velocidade. Então, o que eu posso afirmar aqui, por enquanto, que a velocidade A é diferente da velocidade B, tanto em um caso quanto no outro. Se eu mudo a velocidade, eu tenho que mudar também o comprimento de onda. O comprimento de onda na corda A é diferente do comprimento de onda na corda B, em ambas as situações. Mas perceba o quê? A frequência em A tem que ser igual à frequência em B, em ambos os casos. A frequência não se altera. E a fase também não, né? Chegou aqui uma crista, refratou uma crista. Chegou uma crista, refratou uma crista. A inversão de fase ocorre na reflexão, não na refração. Então, só vai mudar a velocidade e o comprimento de onda. Por enquanto, com esses conceitos, já dá para a gente começar a pensar em alguns exercícios aí. Certo? Mas já vou adiantar uma outra coisinha. Quando a gente fala em corda, a formulinha de Taylor diz o seguinte, ó. Nós temos a fórmula de Taylor, que ela diz que a velocidade de propagação da onda em uma corda, ela é a raiz quadrada da tensão ou da força que tensiona a corda, dividido pela densidade. Então, o que eu já posso imaginar a partir daqui? Vamos pensar um pouco. Quanto maior for o denominador, menor é o resultado. Logo, vai ser menor a velocidade. Então, quem tem a maior densidade fica com a menor velocidade. Marcelo, mas como isso? Você pode imaginar lá no violão, né? Que eu tenho as cordas diferentes. Esse Rho aqui, nós chamamos de densidade linear de massa. É como que a massa se distribui pela corda, ou seja, quanto mais grossa for a corda, significa que mais massa ela tem concentrada por unidade de comprimento. Corda mais grossa, densidade maior, claro, considerando que elas são feitas do mesmo material. Então, a corda mais grossa, a onda se propaga por ela com menor velocidade. Mas e a tração? Quanto mais esticada ela tiver, maior a tração, maior vai ser a velocidade. Então, no caso aqui, né, se ela passou da corda grossa para a corda fina, então o que acontece? Eu já posso fazer essa análise. Como eu tinha marcado lá, né, que a densidade do A é maior que a densidade do B, então a velocidade no meio A é menor do que a velocidade no meio B. Já na situação 2, o que vai acontecer? A mesma coisa, né? Meio A, troquei as cordas de lado. Então, como a densidade do A, nesse caso, é menor que a densidade do B, a velocidade no meio A vai ser maior que a velocidade no meio B. Como que eu vou analisar isso? O pulso se propaga com velocidade constante. Então, se eu tenho as velocidades diferentes, eu posso pensar aqui que o deslocamento do pulso no meio A vai ser menor que o deslocamento do pulso no meio B. Vamos ver, Marcelo, S. Já no outro lado, o deslocamento do pulso A vai ser maior que o deslocamento do pulso B. Então, se eu tenho a onda se propagando na corda, e eu tenho um ponto de simetria,
O pulso refletido, ele vai estar na mesma posição que ele estava quando ele estava chegando no mesmo tempo para colidir na separação dos dois. Já o refletido, o refratado, ele vai estar mais próximo ou mais distante do ponto, dependendo da relação das densidades das cordas. Beleza? Uma outra coisa que eu vou adiantar já, dependendo para quem vai se adiantar com os exercícios da aula, fique esperto com uma coisa. Geralmente, as ondas eletromagnéticas, elas têm velocidade maior no vácuo, em gás, conforme vai passando para líquido ou para sólido, esse valor vai caindo. Em muitos sólidos, a luz nem se propaga, por exemplo. Já o som, ele funciona ao contrário. Quanto mais próximas estão as moléculas, já que ele depende dessas moléculas para se propagar, né? À medida que eu tenho as moléculas mais próximas, o valor da velocidade de propagação aumenta. Então, enquanto a luz tem uma velocidade maior de propagação no ar do que na água, o som é o contrário, tem uma velocidade maior de propagação na água do que no ar. E quando eu vou analisar a mudança na trajetória das ondas, né, quando são refratadas, o que acontece uma com outra é diferente. Por exemplo, então, enquanto a luz, ao passar do ar para a água, né, vou até fazer um rabiscozinho aqui, bem informal, tá? Mas a ideia é que assim, ó, tá aqui a separação, aqui eu tenho ar, é melhor para escrever, e aqui eu tenho água. Aí eu tenho aqui o som, e aqui eu tenho a luz. A brincadeira é assim, né? A luz, nós sabemos o quê? Ela está indo do ar para a água, está indo do meio menos para o meio mais, menos para mais perto, ela vai aproximar da normal. Já o som, ele vai chegar aqui, o que acontece com ele? Ele tem velocidade de propagação maior na água que no ar, então ele está indo do meio mais para o meio menos. Mais para menos, ele afasta da normal. Então, teria uma configuração dessa. Então, o comportamento da onda sonora passando do ar para a água é o oposto do comportamento da luz passando do ar para a água. Beleza? Espero que não tenham dúvidas. Em caso de dúvida, me manda no WhatsApp. Deixa eu só mudar as telas aqui para a gente passar para o exercício. Bom, então, na primeira questão aí, que está na página 185, nós temos o seguinte. Uma corda é composta de dois segmentos de densidades lineares de massa bem distintas. Um pulso é criado no segmento de menor intensidade e se propaga em direção à junção entre os segmentos, conforme representa a figura abaixo. Assinale entre as alternativas aquela que melhor representa a corda quando o pulso refletido está passando pelo mesmo ponto X indicado no diagrama acima. Opa, vamos começar analisando pela reflexão. O que acontece? Eu tenho ela indo de um meio de menor densidade. Um pulso é criado no meio, no segmento de menor densidade. Eu vou chamar aqui de lado A, aqui de lado B, e ele está dizendo, então, que a densidade do meio A é menor que a densidade do meio B. Quando a luz... então, aqui na extremidade se comporta, na junção das duas, se comporta como uma junção de ponto fixo. E quando a extremidade é fixa, a reflexão ocorre, né? Então, aqui eu sei que a reflexão com inversão de fase. Então, se ela chega aqui com uma velocidade v, ela vai retornar com uma velocidade v, só que para baixo. Então, se ocorre a inversão de fase, eu já posso eliminar a letra A e a letra B. E uma outra não ajudou muita coisa nesse caso, mas ela retorna e ela vai passar de novo no ponto X, então ela tem a velocidade, ela vai chegar novamente no ponto X. Aí, o que eu sei? Agora vamos analisar a refração.
Ah, eu lembro que o Marcelo falou que a velocidade, segundo a equação de Taylor, é a força dividido pela densidade. Então, se eu tenho maior densidade, eu tenho menor velocidade. Certo? Não, o contrário. Se eu tenho menor densidade, eu tenho maior velocidade. Então, a velocidade do meio A é maior que a velocidade no meio B. Logo, a distância que ele vai percorrer aqui, se eu pegar esse tamanho aqui, se eu pegar esse tamanho aqui, ele tem que percorrer uma distância menor que isso. Tem que ser uma distância menor que isso. Ah, na refração não ocorre a inversão de fase, ninguém inverteu a fase. Beleza. Aí você vai medir a distância x, né? Seria mais ou menos por aqui assim, né? Eu sei o quê? Ele vai percorrer uma distância maior, igual ou menor? Ah, tem que percorrer uma distância menor. Se ele é menor aqui, então quer dizer que o ΔS do A tem que ser maior que o ΔS do B. Portanto, a posição dele vai ser menor aqui, ó, alternativa letra E. Certo? Então, o pulso refratado, quando ele passa para a corda de maior densidade, ele vai perder velocidade. Então, ele passa a percorrer uma distância menor. Então, ele não vai chegar, se eu quiser marcar aqui, né, ó, essa distância que ele percorre, esse ΔS tem que ser menor que essa distância x que ele percorreu aqui, que o outro percorreu. Certo, pessoal? Então, devido ao nosso horário, deixa eu interromper o compartilhamento aqui, como o resto da turma vai ter prova daqui a pouco. Paro por aqui, aí eu vou resolver os demais exercícios e libero a resolução para vocês. Tá joia? Agradeço a participação do Bruno, da Ana Laura e da Bruna, e os demais que assistirem depois. Qualquer dúvida, me procura pelo WhatsApp aí. Tá joia? Valeu, povo de casa. Até breve.